Acho que não importa muito, não. Então, vamos lá. Julgamento e Amor, capítulo 12. E a vida continua. Transcorrido algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bisonhos no ambiente. Então, já de cara, a gente já percebe, né, gente? Olha aí para vocês verem. Quanto tempo tem que esses dois já desencarnaram e ainda permanecem em ambiente hospitalar, né? Isso no caso dos dois, né? Então, o que a gente vai tirando de proveito disso? As coisas não acontecem do dia para a noite. E se acontece, são raros esses acontecimentos. Então, se você aí tem um parente, né, que desencarnou há pouco tempo e que em pouco tempo ele foi restabelecido e se encontra restabelecido, sinta-se lisonjeado, porque as coisas acontecem, na grande maioria, de forma gradual e que demanda tempo, né? Então, quem consegue se restabelecer num curto espaço de tempo é uma exceção, tá? A regra é que vá caminhando lentamente, tá bom? Conquanto às afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro, sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares e apartamentos para uso individual. Ou seja, eles ainda permanecem em hospital, né? Mas agora numa outra ala, né? Numa ala ali para pessoas que estão ali em convalescência, precisando de um determinado repouso, cada um com seu apartamento individual, uma espécie de quarto, né? Então estão ali ainda por um período aí de tempo. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Quando ele fala aqui em espíritos infelizes, né? Não é espíritos em zonas umbralinas, né, gente? Porque não tem cabimento, né? Eles ainda não estão restabelecidos. Então, esses espíritos infelizes, ele quer dizer o seguinte: aqueles que ainda estão em fase de entendimento, tá? Aqueles que ainda estão com algum sentimento de pesar, assim como eles, né? Ficaram, agora eles estão um pouco melhor, mas a gente sabe que há um tempo para trás aí eles também não estavam muito bem. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular. Mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não havia logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis. E aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. Então, olha aí, gente, os dois começaram a sentir a necessidade de ser útil, né? Porque a gente chega no mundo espiritual, tem-se o nosso despertar, aqueles que chegam dormindo, né? Diferente daqueles que já chegam aí acordados. Tem o nosso despertar e depois o nosso despertar da consciência. E quanto mais a nossa consciência se desperta aos fatos, né? E entendem e aceitam aquela situação, mais a gente vai tendo compreensão e vai tendo essa necessidade de ser útil, porque senão a gente cai no ócio, né? Porque o tempo vai passando e aí você tá ali na mesma coisa, assim. Isso também depende muito, porque tem espírito que, apesar dele estar estabelecido, dele ter a consciência que ele precisa, ele não quer trabalhar, né? Existem algumas realidades dessas, né? Igual lá
aquela dona, né, lá no André Luiz, né, que ela até uma visita ela achava que era cansativo. Então a pessoa fica de uma certa forma estagnada no ponto de vista de aprendizagem, no ponto de vista de merecimento, né? Qual o merecimento você tem para que você possa efetuar uma determinada coisa, né? Então tem coisas ali que para que você faça, você precisa de ter merecimento. E o merecimento, né, é você estar ali e ser útil dentro daquele meio que você está inserido, tá? À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos. Figurando-se-lhes a vida, ali uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênçãos. Fantine prometera conduzi-la, com o preciso consentimento dos benfeitores, a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo, né? Então, ou seja, a Evelina era muito religiosa, né? Quando ela estava na Terra. Então, ela ansiava muito desde que ela chegou, né? Ela pedia para se confessar, aonde que ela poderia encontrar um sacerdote. Ela queria, de uma certa forma, estar dentro de uma igreja católica para que talvez ela se sentisse mais à vontade, né? Então, ela estava aqui, né, extasiada diante da oportunidade. À noitinha puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces reminiscências. Sensibilizada, monologava intimamente. Como perdera o convívio dos entes mais caros e porque se apoiava ali, no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez? É as chamadas crises existenciais que às vezes nós também temos, né? Então ela estava se fazendo essa pergunta, né? Como, né, que de uma hora para outra ela perdeu o convívio com os seus e estava ali, indo a um templo, mas de braço dado, com uma pessoa que ela viu uma única vez, né, na vida terrena e que agora se encontrava com ela, né, no mesmo local que ela. Então são os questionamentos, né? Questionamentos esses que todos nós vamos fazer. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se do horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumara no mundo. De quando em quando, permutava com Fantine uma que outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorrido alguns minutos de alegre peregrinar, eis-lo diante do templo que primava pela simplicidade, figurando-se enorme pombal edificado, com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a feição de enorme lilácea esculpida em mármore alvíssimos. Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas Templo da Nova Revelação, Casa consagrada ao culto de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e onipresença. Então ela chega aí diante, né, desse templo, que nada mais é que como se fosse uma igreja, né?
e fica lá fazendo as observações, né? Observando e descrevendo para nós. Muitos bancos, não havia imagens, mas no lugar dessas imagens, telas, né? Onde mostrava ali fielmente o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ir lá para me ver. Sentada com Fantine, lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos, serenos uns e ansiosos outros, que o cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece muda. Em dado instante, qual se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através de porta oculta, a observação do auditório, um homem envergando túnica lirial surgiu e saudou a assembleia reverente. Já pensou aqui, hein? Você tá lá na igreja, de repente o padre aparece lá na frente, hein? É tanta gente que corre, não é? Logo após, dirigiu-se para o alto e em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. De seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livros, e leu os versículos número 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do apóstolo Mateus. Então, olha lá, né? Abriu-se até um evangelho lá. Aqui nós ainda estamos nos livros, né? Mas tá bom, nós estamos caminhando, né? Então vamos lá, vamos ver o que diz o versículo 1 a 4 de Apóstolo de Mateus. Apóstolo Mateus, deixa eu ver aqui. Capítulo 7, versículo 1 a 4. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quanto tens a trave no teu? Então, o que vem dizer, né? É uma passagem conhecida, né, de muitos, né, conhecidos de muitos de nós. Então, não julgueis para não ser julgado, porque do mesmo modo e com a mesma intensidade que você julga e aponta, você também será julgado. E quando, né, você apontar na direção de um defeito do outro, que ele diz aqui, que ele coloca como sendo, né, o argueiro, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Então, quando você apontar um defeito, né, de um irmão, ao invés de você notar esse defeito nele, comece a olhar para os seus próprios defeitos, porque nós também somos imperfeitos, né? Então, Jesus aqui nada mais fala para que nós, diante das adversidades, a gente não possa ser o quê? Hipócrita. Porque às vezes, né, a gente está apontando, a gente está julgando, às vezes julgando até com uma proporção muito rude, né? A gente às vezes vai com aquela proporção com bastante intensidade, até fora do normal, injusto, né? Digamos assim. Então, se você julga e tem-se naquele julgamento uma determinada medida, é dessa forma que os seus defeitos também serão vistos e serão julgados, na mesma intensidade e na mesma medida. E quando apontares para um defeito do outro, que a gente possa olhar para os nossos próprios defeitos, porque nós também somos imperfeitos, não é somente o outro, né? Ou seja, cada um vai cuidar do seu projeto reencarnatório. Nada de ficar olhando o projeto reencarnatório do outro e apontando onde está certo e onde está errado. Se eu não posso te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Eu te deixo lá no seu canto, mas te atrapalhar eu não vou, né?
Para quê? Para quando eu também me encontrar dentro dessas situações, eu possa encontrar quem faça o mesmo julgamento. Não aponte, me deixe lá com os problemas, tentando, né? Orando e fazendo prece para que eu possa conseguir suprir, mas sem interferir, sem julgar, sem adentrar no projeto reencarnatório do outro. Porque às vezes a gente adentra demais na vida do outro, no projeto reencarnatório do outro, e a gente esquece do nosso projeto, né? Ah, Ana, mas eu ajudando o outro, eu também não estou progredindo? Sim, mas nós não estamos dizendo dessa forma, né? Porque tem gente que às vezes adentra a vida do outro somente para quê? Para colocar para baixo, para apontar defeitos, né? Então, quando a gente for olhar o outro de uma forma pejorativa, que a gente olhe também na mesma proporção dessa forma pejorativa para nós mesmos. Então é isso que Jesus, é isso que Mateus, né, vem dizendo aí no Evangelho de Jesus. Terminada a leitura, deteve-se um ministro, uma dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento dele se exteriorizava em forma de larga auréola de luz que se lhe alteava da cabeça à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia de Pentecostes, e o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respingaremos apenas alguns trechos que lhe definem a tessitura de sabedoria e beleza. Então esse sacerdote começa a explicar: irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros, encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões. Imaginávamos adversários e transviados, quantos não pensassem por nossos princípios. Ou seja, né? Outro dia, a gente estava na Terra, né? Cada um seguindo um princípio daquilo que tem afinidade, seja igreja, seja templo, seja doutrina. E acreditando, né, que a gente poderia aí fazer determinados julgamentos. Interpretávamos os ensinamentos de nosso Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixar servidor na estrada sombria e tortuosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo de matéria mais densa que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideravelmente, porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar a nós próprios. Então ele fala, só Jesus Cristo tem o direito de nos julgar, de nos apontar determinados erros. Só Ele tem o direito de nos olhar, talvez, de uma forma pejorativa. Mas nós já sabemos que a sabedoria de Jesus ela é tão grande que Ele, o único que pode nos julgar, Ele não nos julga. Ele nos dá a oportunidade de compreender. E diante dessa oportunidade de compreender, a gente compreende, cresce e aí nasce então a necessidade que nós vamos ter por nós mesmos, pela nossa consciência, de reparar,
determinados atos. O que tenhamos sido no imo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre somos aqui, neste pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos sem qualquer constrangimento de ordem exterior que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalda humana, nos foram retirados, a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo o que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal, durante o estágio na escola física. Então ele fala o seguinte: hoje, aqui onde a gente se encontra, nós somente conseguimos ser aquilo que nós trouxemos conosco, né? Nossas boas e as nossas más ações. Muitos de vós, outros, carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal que gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Então, ou seja, por mais que a gente vá levando resquícios para o outro lado, as verdades vão se abrindo à nossa frente. E aí a gente vai deixando aqueles conceitos que a gente tinha terrenos. Por quê? Porque a verdade está à nossa frente. E quando a gente tem na nossa frente a verdade e é visto com os nossos olhos espirituais, aquilo que a gente consegue ver é algo incontestável, né? Ou seja, eu vi por mim mesmo, ninguém me contou. Então, tem muito mais veracidade. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônicos e analisando-vos os atos, para que depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, tudo que vocês tinham lá na Terra, todos os privilégios, as desconsiderações, os bens materiais, tudo isso terminou no momento da morte do corpo físico, no momento em que foi então atestado o seu óbito dentro de uma certidão. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade, para os quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? Então, quantos deles estavam ali para ouvir aquilo que, enquanto estavam na terra, mantinham-se o quê? Os ouvidos fechados àquilo, ou seja, né? É o que a gente chama aqui, estava com a porta fechada, né? Toda vez que a gente fala que a gente possa manter a nossa porta aberta para que Jesus possa entrar, para que o entendimento possa entrar, né? Porque a gente tem uma mente aberta. Então, aqueles que ainda não as tinham é porque dentro do momento que passou pela terra estava aí, então, com sua mente fechada, né? Então, agora buscava no mundo espiritual a resposta que não quis ouvir um dia na terra. A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo, investigue sobre o que fizestes dos tesouros do tempo, concedido a todos em parcelas iguais. Então, convida a uma reflexão, né? O que você fez do seu tempo terreno? Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes,
onde colocáveis o talento das horas? Ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tantas vezes detentora de bênçãos maiores, que realizastes com a oportunidade de paciência em serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência? Jovens, que operastes com a força? Companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão do vosso entendimento? Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o planeta espiritual desde longas décadas? Trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes, mostrai o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Então a gente fica na pergunta, né? O que cada um de nós estamos fazendo? Nós estamos no caminho certo? O que Jesus espera de nós? Dentro dos princípios ao qual eu acredito, o que eu tenho feito de certo ou de errado? Dentro dessa minha conduta, Jesus ficaria feliz ou isso aí também estaria contrariando aquilo que Jesus passou por aqui e nos ensinou? Então é a partir dessas respostas, né, que a gente consegue então, com mais exatidão, né, compreender e saber se o caminho que nós estamos trilhando de fato é o caminho verdadeiro. O conhecimento que eu tenho, como que eu uso esse conhecimento? O que eu faço daquilo que um dia me veio como oportunidade? Se eu tenho um pouco mais de entendimento, o que eu faço com esse entendimento? Né? Então é a partir daí que a gente vai saber de fato, né, quem nós somos. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Ou seja, né? Lá a gente não consegue esconder nada, porque nós já estamos na essência. A gente esconde aqui, né? Atrás do corpo físico, denso e pesado, dessa máscara, né, que nós carregamos. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós seremos então essência. Então dali nós não vamos ter como negar quem realmente nós somos. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Ninguém finge, né? Patenteando de todo o que somos e o que temos nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento. Porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar como sendo anticâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos apreços para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos a conquista de dons inefáveis na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo no clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que por eles mesmos recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas doentes voluntários, se viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia,
Roguem a piedade das leis eternas, a preciosas dádivas das reencarnações de sofrimento de regenerativo para o retorno a estes sítios. Deus sabe quando. Então ele está dizendo o seguinte: aqueles que desprezam a oportunidade, né, vocês têm a oportunidade de estar no ambiente de socorro e ainda assim você despreza aquela oportunidade, você será remetido imediatamente para a zona ou para o lugar que você se afina, ou seja, para um lugar que nutre o mesmo sentimento que você carrega. Isso não é novo para nós, né? Nós já sabemos disso. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal, honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato, concessões e vitórias dignas de apreço que, apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, se lhes erigem aqui em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nem todo mundo que desce à Terra, nem todo o espírito que reencarna, ele está indo para reparar ou espiar algo, né? Há aqueles que têm uma vasta cota de tempo aqui e que desce para a Terra tão somente para ajudar, tão somente para engrandecer determinadas coisas aonde ele vai passar, para ajudar determinada pessoa aonde, naquele meio que ele vai estar inserido, né? Então a Terra, né, apesar de ainda ser de expiação e prova, muitos que aqui vêm e cada vez mais, né? A gente sabe que esse livro aqui foi escrito, ele é um pouco mais antigo, mas a gente sabe que cada vez mais tem vindo aí espíritos para ajudar a Terra nesse momento aí, né, de regeneração. Passando, né, por regeneração. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e em seguida, através de ligeira mirada sobre as circunstâncias, notaram que dezenas de rostos se baixavam de lágrimas, se banhavam-se de lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais num tribunal de justiça, quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a termo. Aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo sem olhar para trás. Então ele fala isso porque a gente já sabe, né? Quando você começa a trabalhar em prol do próximo, você está trabalhando em prol de si mesmo. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com que as portas descerradas ao voluntariado, de quantos queiram colaborar no socorro, ou aos que chegam até nós em posição de angústia ou necessidade todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos ainda encarnados exigem-nos os mais entranhados testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na expectativa terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós.
Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortinam para a maioria de vós outros no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração. Além disso, estamos cercados, através de quase todos os flancos, por multidões de companheiros dementados a nos pedirem amor e paciência, para que se refaçam. Na arena terrena, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos, tresmalhados nas sombras de espírito. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes, os serviços de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energia e meios para empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos, né? É aquilo que eu acabei de dizer. Às vezes a gente está trabalhando em prol do outro, fazendo um voluntariado em prol do outro, e o maior beneficiado somos nós mesmos. Às vezes, ali onde você está trabalhando voluntariamente, se doando, levando a caridade, talvez você vai encontrar sabedoria, mas muitas das vezes você não vai encontrar o apoio que você precisa. Mas no momento adequado desse apoio, esse apoio então, ele vem do alto, né? Então eu acho que todos nós que em alguma época já trabalhou com algum serviço voluntário, a gente sabe, né, que aquele momento que a gente está ali trabalhando, nós somos muito privilegiados. Pelo menos eu, né, todas as vezes que eu faço um trabalho voluntário, eu não vejo nem a hora passar, né? Eu geralmente quando eu vou bem cedo, fico até 1h da tarde e quando eu vejo já passou. Quando eu vejo, né, muitas pessoas já foram ajudadas, eu estou retornando à minha casa. Talvez, quando eu precisar de uma determinada ajuda, né, uma ajuda moral, às vezes ali eu não vou encontrar. Mas no meu caminho estarão pessoas que vão se predispor, assim como eu predispus um dia em ajudar, né? Então, eu ajudava uma senhorinha, né? E que ela falava uma coisa e realmente, né, era verdade. Ela falava: Flávia, o que você faz para mim hoje, o dia que você precisar, eu não vou estar aqui para te ajudar. Mas Deus vai colocar no seu caminho, né, alguém para te ajude, que te ajude. Porque isso que você faz por mim, eu já fiz há muito tempo atrás, quando eu também era mais moça. Então, aquelas pessoas que eu ajudei, hoje já não se encontram mais aqui. Mas Deus providenciou você, que a princípio era uma estranha, né, para me auxiliar também no momento em que eu preciso. Então, quando a gente ajuda, o maior beneficiado somos nós mesmos. Oremos, suplicando ao Senhor que nos inspire a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares na estância física ou a vereda ascendente para a vida maior. Calou-se o sacerdote em prece muda. Do teto pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar na cabeça dos presentes ou desapareciam de leve, atingindo o chão. Disse-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais inundando o salão.
Fantini estava comovido, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia jugular o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltara os recessos do espírito, extremamente sensibilizada, como se achava, ignorando-se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações para o céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora de maneira total no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto soluçando. E assim a gente encerra, o nosso capítulo 12 aí. Então, entenderam, gente, Viu como as coisas vão acontecendo de forma gradual? Viu que lá também, nos cultos, ou missas, ou palestras, ou reuniões, ou encontros, como aí cada um queira chamar, existe também a palavra de Jesus, sobretudo nos levando à reflexão. E as palavras nos são ditas para que nós mesmos, a partir do pouco entendimento que nós temos, possamos ir despertando para a nossa realidade. Despertando agora para o mundo que nos cerca. Que a gente possa cada vez mais ter consciência dos nossos erros. Mas que nós também possamos ter na nossa mente e no nosso coração que Jesus é amor e oportunidade. Embora ele tenha, toda a propriedade para nos julgar, ele ainda assim não nos julga. Mas ele nos traz, vem a nós nos trazer consciência. Porque a partir da consciência, a gente então sabe os pontos em que a gente precisa ser melhor. E nos convida, ao final, ao trabalho, Trabalhar sempre em prol do outro, estender a mão sempre, trabalhar, fazer um serviço voluntário, porque isso é obra que vai ser revertida para nós mesmos. Nós vamos, além de contribuir para o bem comum de onde nós estamos inseridos, além dali nós tirarmos aprendizado que nós vamos levar para sempre, ter conosco como sabedoria, ainda assim é necessário, que a gente tenha esse olhar para o próximo, que a gente trabalhe, para que no momento oportuno, que cada um de nós precisarmos da misericórdia, essa misericórdia possa estar lá. Lembra lá do início de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 4, onde ele fala, do julgamento? Então, da mesma forma que você julga, você é julgado, da mesma forma que você ajuda, você será ajudado. Então, não existe só uma vertente no intuito de dizer, nossa, somente está dizendo um lado negativo. Não. Também existe um lado positivo. O tanto que você ajuda, você será ajudado. O tanto que você julga, você será julgado. O tempo que você olha a encarnação do outro, você deve olhar a sua encarnação para o bem, do seu próprio crescimento moral. Bonito esse capítulo, Alguma dúvida, gente?